Problema de número 18. O enunciado desse problema é para mim bastante interessante, talvez seja o mais interessante entre todos aqueles que a gente resolveu nessa série de vídeos aqui. Esses problemas foram propostos aos cursistas no módulo 8, o último módulo da 17ª edição do curso de GeoGebra. Por que eu considero ele interessante? Porque ele permite que a gente integre vários recursos do programa na resolução. Veja então o enunciado do problema, em tela maior, e vamos aqui conversar sobre como resolver. Os 6 triângulos construídos internamente ao círculo são congruentes entre si e possuem uma extremidade da hipotenusa no centro do círculo e outro sob a circunferência. É possível construir essa figura com um controle deslizante n para determinar a quantidade de triângulos da figura? Nesse caso, qual seria a soma das áreas dos triângulos em função de n? Bom, eu vou rascunhar aqui com a minha caneta, no próprio Word aqui, tá? Vou tentar marcar aqui o seguinte, ó. Eu vou considerar que eu tenho um ângulo, né? Um ângulo aqui, né? Que vai depender do quê? Vai depender em quantos triângulos foi dividido essa figura aqui. Se aqui foram 6, seria 2π dividido por 6. Mas eu, considerando n, eu vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Ó, vou chamar aqui novamente de alfa, porque o Word está agindo sozinho aqui. Então eu tenho esse alfa aqui. Este comprimento aqui vai ser um comprimento x. Esse comprimento aqui vai ser um comprimento y. E aqui eu terei um raio, né, deste ponto aqui até aqui, que será um raio que eu vou chamar de r minúsculo, ok? Então eu posso estabelecer algumas relações aqui. Eu posso, primeiramente, pensar que o alfa ele é igual ao quê? Ele é igual a 2 vezes π dividido por um controle n, né, por um valor n, depende de quem que é a quantidade de triângulos que vai ter aqui. E eu posso pensar então o seguinte, ó, que o cosseno do ângulo alfa, ele vai ser igual ao quê? Cateto adjacente, x sobre hipotenusa, que é quem? E é r. Então, daí eu tiro então que x é igual ao quê? É igual a r vezes quê? O cosseno de alfa. Bom, da mesma forma, então, eu tiro o quê? Que o seno, né? O seno de alfa é igual ao quê? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, né? Consequentemente, o y é igual ao quê? A r do seno do alfa. Essas ideias que eu vou utilizar então no GeoGebra para resolver o problema. Então, saindo aqui do meu rascunho, né, eu vou estabelecer essas equações aqui na janela Cast do GeoGebra. Certo? Então, vou ampliar a tela aqui e vou escrever então a primeira equação. Equação 1, e vou chamar essa equação 1 do que? Olha, eu posso dizer o seguinte, ó, que x é igual a r vezes cosseno de alfa. Mas quem que é o alfa? 2 vezes π dividido por n. Esse é meu x. Olha lá. Conforme eu mostrei lá nas minhas anotações. A equação 2 vai ser então o quê? Vai ser muito parecida com essa daqui, né? Eu vou até dar um clique aqui e copiá-la aqui, ó. Copiá-la. Aí coloco aqui não é mais x, aqui vai ser y, e aqui ao invés de cosseno vai ser o quê? Seno. E aí então eu tenho isso daqui, a relação do x e do y, certo? Agora então eu posso continuar os meus cálculos aqui, e eu posso multiplicar a equação 1 pela equação 2. Eu posso dizer o seguinte, ó, isso aqui dá certo? Equação 1 vezes equação 2. Até como eu entrei aqui, ó, deu, ó, ele deu o resultado, que a equação 1 vezes a equação 2 dá isso. Ok? Feito isso, bom, se você voltar aqui no enunciado do problema, a área do triângulo é base, que é x, vezes a altura, que é y, dividido por 2. Então, a gente pode aqui estabelecer essa área já, uma área em função, né? Uma área, função de x nada, né? Uma área seria o quê? Seria o lado direito dessa equação aqui, dividido por 2. Então, eu coloco aqui lado direito da equação da linha 3, cifrão 3, dividido por 2. Essa é a área
De quem? De cada triângulo aqui, certo? Tá, mas falta uma coisa. Eu tenho que multiplicar por quanto? Por n. Por quê? Porque essa seria a área de um triângulo. Ah, então eu venho aqui, ó, e multiplico por n, né? Então eu faço n vezes tal. Teclo Enter tá aqui. Então eu estou mostrando aqui, ó. Eu calculei então base x vezes altura y deu aquela área anterior. Como eu tenho n triângulos aqui, eu tenho que multiplicar por n, e aí eu tenho esta área aqui. Feito isso, agora então, eu posso fazer o seguinte, eu posso começar a construir essa minha figura, porque o enunciado propunha que eu construísse a figura. Só que eu tenho uma coisa genérica aqui, né? Sim, então eu vou clicar na janela de visualização, clico em controle deslizante, né? E vou construir aqui um controle deslizante N0, um N particular. E eu vou colocar aqui, ó, que começa em 4 triângulos, né, e vai até 50 triângulos. E ok. Tá? Então esse é um N particular, é um N0. E vou construir aqui também um outro controle deslizante, que vai ser um raio particular. Então vou chamar esse aqui de raio maiúsculo. Eu já estou trabalhando com R minúsculo lá na janela cast, então vai de 0 até 5 e vai crescer de 0.1 em 0.1 do ok. Então eu tenho aqui o raio e o meu N particular. O que eu posso fazer? Bom, eu posso construir um ponto aqui em algum lugar que me permita construir essa figura aqui, ó, que está aqui, né? Essa figura que está aqui. Então, como que eu vou construir esse ponto? Eu vou utilizar uma ideia aqui de coordenadas polares. Por quê? Coordenadas polares é uma coordenada que tem um raio e um ângulo. E o raio eu tenho aqui. Então, eu vou digitar aqui o seguinte, ó. O raio e qual vai ser o ângulo? O ângulo vai ser 2π, 2 vezes π, dividido por quanto? Por n0. Só que tem um detalhe. Coordenadas polares, ela não é igual às cartesianas. Não é aqui no GeoGebra separado por vírgula. É pelo quê? Ponto e vírgula. Dou Enter, olha aqui. Tem o meu ponto A aqui, né? Se o A for 10, ó. Então eu tenho aqui, ó. Eu controlo o raio. Aqui o raio é igual a 1. Né, ó. Controlo o raio. E eu controlo a angulação de acordo com a quantidade de triângulos que eu quero. Bom, agora eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou obter um outro ponto aqui, que é um ponto O igual a 0, 0. Coordenadas cartesianas mesmo. Vou encontrar um outro ponto B, coordenadas cartesianas também, que é igual ao x do ponto A e 0. Estou misturando coordenadas cartesianas com coordenadas polares. Aqui no GeoGebra não tem problema. Clico aqui em polígono e construo O, B, A, tal. Este é o triângulo tal. Bom, este é um triângulo. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero fazer esse triângulo girar e obter os triângulos da minha figura. Certo? Como que eu vou fazer isso? Ó, eu vou ter que colocar aqui em 6 para verificar se vai acontecer o que acontece na figura original. Então, eu quero encher com 6 triângulos aqui. Então, o que eu faço? Ó, eu venho aqui, eu vou digitar aqui, ó, L, o nome da sequência, e eu vou fazer o quê? Girar quem? Vou girar o objeto, o ângulo. Vou girar qual objeto? O meu triângulo T1, que é o que está desenhado aqui. Então, eu vou girar T1, que ângulo? Vou girar o ângulo 2 vezes π dividido por n0. Então, vamos lá, 2 vezes π dividido por n0. Só que, se eu colocar aqui, fica constante, então eu tenho que multiplicar por i. I vezes isso. Aí, então, na variável i, com i de 1 até n0. n0. Fecha aqui parênteses. Olha lá, já aparece pré-construído lá, ó, o que eu queria. Ó. Teclo Enter. Aí eu posso fazer o seguinte, ó, ocultar o T1. Então, os meus triângulos estão construídos aqui. Se eu aumentar, olha que legal. Olha como facilitou a construção usar coordenadas polares aqui na construção. Ó, 4, né? Depois que eu comecei com 4, né? Porque dá isso daqui, ó. 5, 6, 7, 8, assim vai. Bom, então, agora eu queria calcular essa área. Vou ocultar aqui o ponto O, vou ocultar aqui o ponto B e o ponto A.
E agora eu vou fazer o seguinte, o ponto A, eu vou deixar aqui porque eu quero fazer o seguinte, ó, e o ponto O também. Eu quero construir um círculo de O até quem? Até A. Agora eu oculto O e oculto A. Então eu tenho o círculo para ficar parecido com o meu enunciado aqui, ó, certo? Bom, o que eu quero fazer agora? Eu vou copiar o estilo visual do meu T1 aqui para a minha lista, ó. Fica igualzinho o estilo visual, né? E vou ocultar o rótulo aqui do meu C. Feito isso, eu tenho aqui o meu círculo com os meus triângulos. Aqui está calculando a área genericamente. Lembre-se, né? Quando eu fiz aqui seno de 2 vezes π sobre n, cosseno de 2π sobre n, dividido por 2, eu calculava a área de um triângulo. Quando eu multipliquei por n, que foi aqui, eu calculei a área de todos os triângulos, certo? Que aqui tem quantidade de triângulos indicados por n0. O que eu vou fazer agora? Eu vou, então, substituir valores particulares, n por n0 e o r, que está aqui, pelo quê? Por esse r aqui. Como que eu faço isso? Eu faço assim, ó, substituir, que expressão? Expressão S, quem? O n, pelo quê? Por n0. Aí vai substituir só o n0? Tá, eu vou fazer o seguinte, dou um Ctrl X, uso outro substituir. E como expressão de substituir, eu coloco outro. O que? Vou substituir o R por quem? Por R maiúsculo. Teclo Enter. Olha lá. Ele calculou, então, qual é a área disso daqui para o quê? Para 8 triângulos. Então, vamos diminuir? Se fosse 5. Ó. Se fosse 5, seria essa área. Se fosse, então, mais 6, seria essa área. Se fosse 7, é essa área. Vou pegar, então, essa área, né? E vou jogar aqui, ó. Olha que legal. Olha o recurso de janela Keys integrado ao recurso. Ah, mas ficou ruim porque não ficou uma área. Então escreva aqui, ó. Escreva aqui, ó. Área, 2 pontos, igual. Apareceu aqui área, né? Então, olha, eu coloco aqui, ó. Ah, ele não vem com a área, né? Não vem. Tem só o texto, né? Tudo bem. Então, vai ficar assim, né? Essa vai ser a área que eu calculei para 7 triângulos. Essa é a área para 6 triângulos. Então, eu consigo fazer então, o controle deslizante, ó, para, à medida que aumenta a quantidade de triângulos, eu vou modificando a área, vai sendo recalculado, a minha área aqui e a minha quantidade de triângulos aqui na figura. Então, com isso, né, a gente resolve o problema de número 18.